Olá, no Impulso Negócio de hoje vamos discutir esse plantio brasileiro, o que está acontecendo, como é que está o fechamento da safra nos Estados Unidos. A gente tem algumas notícias positivas, principalmente sob a ótica do clima, né? Nós comentamos nos Impulsos Negócios anteriores que o cenário climático para esse ano tinha se desenhado um cenário de laninha. Os meteorologistas continuam falando que a gente está num desenho meio de laninha, etc. E claro, isso sempre traz uma apreensão a todos os nossos colegas aí, agricultores do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina até do Paraná, porque normalmente anos de laninha são anos de menos chuva na região sul do Brasil e tende a ter um pouco mais de chuva na região central, nordeste do Brasil. Entretanto, houve um forte enfraquecimento dessa probabilidade de laninha. Nos últimos relatórios, estão vindo tanto do modelo americano, europeu, todas as consultorias aí principais da área de clima, de previsão climática, estão sugerindo que é uma laninha meio neutra, né? E a gente olha os mapas de tendência de resfriamento das águas do Pacífico e eles apontam claramente, né, para um resfriamento muito baixo. E quando avançar lá para o fim do ano, já entrando em janeiro, os modelos já mostram, né, que a temperatura do Pacífico, das águas do Pacífico, no miolo ali do Pacífico que mais nos afeta, ele vai estar lá perto de zero, né, de um desvio zero, o que significa que é um ano quase que praticamente neutro. Então, não é que nós não vamos ver uma volatilidade climática, mas a ideia aqui é uma volatilidade climática ao redor da média, né? Não uma tendência muito clara, olha, o sul vai ser seco, vai chover. Isso eu acho que é uma notícia bastante construtiva, insisto, principalmente, né, para o sul do Brasil, que vem sofrendo, né, 3 safras aí muito complicadas, sai de 2, 3 laninhas, virou um El Niño forte e agora, né, seria mais um ano de laninha, mas, de novo, uma notícia positiva. Esse é um lado bom, né? A gente está vendo uma certa falta de chuva, né, todo mês de setembro, mostrando claramente, né, chuvas muito abaixo do normal em toda a região central do Brasil, mas eu acho que é também unanimidade entre os meteorologistas que a partir de outubro as chuvas vão avançar, vão se generalizar no Brasil como um todo, e se isso de fato acontecer, nós vamos ter um plantio mais ou menos dentro de um calendário não muito fora do normal, o que tende a permitir, né, com que a safrinha também não fique muito fora do calendário. Gente, tudo que é relacionado a clima é probabilístico, nós temos que olhar, temos que acompanhar, e é para isso também que os nossos impulsos de negócio vão atualizando, né, o cenário para a gente poder desenhar, né, o que vem pela frente. Mas a princípio, não me parece, né, embora a seca seja muito aguda, não me parece que nós estamos diante de um cenário climático tão ruim, pelo menos como a modelagem climática vem mostrando. Veja, isso tem um lado bastante positivo, né, aumentando as chances de termos uma boa safra. Tem um lado negativo, evidentemente, que há uma ideia, né, de que a próxima safra brasileira, principalmente de soja e também argentina, seja uma safra muito grande e é por isso que os preços também vêm caindo. Vem caindo primeiro porque os Estados Unidos, né, devem produzir de fato uma safra muito grande. As estimativas para a produção de milho, para o balanço de milho nos Estados Unidos, é que os americanos terminem a safra ao redor de 125 milhões de toneladas de soja. No ano passado eles colheram 113, portanto é um cenário de oferta melhor, os estoques americanos ficam maiores, né? E a gente também vê uma safra de milho que provavelmente é bastante boa. Os americanos estão falando em 385 milhões de toneladas de milho, tá? Muito parecido com o recorde do ano passado, que foram 390 milhões de toneladas, portanto é uma safra bastante boa nos Estados Unidos, é por isso também que o milho veio sentindo, né, essa leitura. Não é só nos Estados Unidos que a leitura é positiva, o segundo maior produtor de milho do mundo, que é a China, aponta para uma safra acima de 290 milhões de toneladas, o que é uma safra historicamente também grande. Então,
os dois maiores produtores de milho do mundo também geram uma safra relativamente boa. Eu acho que a safra europeia vai ser um pouco abaixo do que o USDA vem falando, que são 61 milhões de toneladas de milho, mas quando a gente olha para o quadro internacional, podemos dizer que é uma boa safra. Por que que a soja está pesando mais do que o milho no mercado internacional, né? Quando a gente olha para o balanço de oferta, né, e demanda de soja, constrói-se uma leitura muito forte de oferta para a próxima safra. E por favor, pessoal, isso é, obviamente, tem a safra americana que já está garantida praticamente, tem a safra chinesa que vai ser aí uns 20, 21 milhões de toneladas, que não é o grande problema, mas essa leitura mais construtiva do clima, né, se soma a uma visão, na América do Sul, né, para Brasil e Argentina, uma leitura de expansão de área de soja no Brasil, um pouco talvez na Argentina, gente, aí vocês vão, parece loucura, né, as margens estão apertadas, por que cresceria a área de soja? A gente tem detectado uma queda na intenção de plantio de milho, né, no sul do Brasil e também na Argentina, né, por um conjunto de razões, por problemas de pragas, né, que assolaram aí as lavouras de milho tanto no Brasil quanto na Argentina, por um risco climático maior, né, nossas variedades de soja elas estão mais aptas a resistirem a eventuais secas, o milho, a nossa variedade de milho não tem tanta flexibilidade pelo próprio material genético, né, que nós trabalhamos. O milho exige, em geral, um pouco mais de capital do que a soja. Está todo mundo aí com restrições, assim, se é para gastar mais, vamos para uma coisa mais segura. Então, quando a gente observa, tá, assim, a tendência de plantio, me parece que há um recuo das intenções de plantio de milho de primeira safra no sul, em detrimento de soja, o que implica numa certa expansão da área de soja, principalmente na região sul. Portanto, gente, e isso vale também para a Argentina, tá? Os argentinos, a gente conversa, né, com consultorias argentinas, com as bolsas de cereais da Argentina, há uma possibilidade de uma redução de 15% até um pouco mais por cento da área, em detrimento de uma expansão da área de soja. É isso que eu acho, gente, que vem construindo essa visão de muita oferta de soja para o próximo ano, né, potencialmente, se a safra for boa, né, ou seja, se o clima for dentro da média, nesse momento ninguém vai fazer uma aposta contra a safra da América do Sul. Então, a hora que eu somo uma safra grande nos Estados Unidos e uma safra potencial muito grande na América do Sul, a gente entende por que que os fundos começaram a vender muito fortemente soja. E, por fim, tem uma discussão também que está permeando os mercados agrícolas, que é o acirramento ou não do conflito comercial entre China e Estados Unidos, né? Que é um assunto que já perturbou muito, principalmente o mercado de soja. Mas, pessoal, da última vez, quando o Trump era presidente, né, que houve aquela guerra comercial fortíssima, a China colocou uma tarifa à importação de soja americana de 25%. Vocês lembram do que aconteceu, né? Os chineses vieram comprar muita soja no Brasil para compensar o fato que era muito mais caro importar soja dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, os prêmios da soja subiram agressivamente e remuneraram muito melhor o produtor brasileiro que o produtor americano. Então, com essas interpretações, a gente consegue entender por que os fundos estão tão vendidos em soja. Mas tem um ponto curioso. No meu entendimento, o balanço de milho no mercado mundial está muito mais apertado do que o de soja, mesmo considerando safras muito boas na América do Sul, coisa que eu acho que a tendência é ser um pouco menor. Aqui é importante. A Argentina é a terceira maior exportadora de milho do mundo. O Brasil foi o maior no ano passado, esse ano os Estados Unidos vai nos passar, porque nós temos menos milho, tá? Para exportação. Já discutimos esse assunto num instante, mas na medida que em ambos países nós vamos ter uma redução na área de milho de primeira safra, tá certo? Isso também cria, né, uma visão que o potencial exportador de milho da América do Sul para a próxima safra é um tanto menor. Então, ainda assim, com esse mercado mais apertado,
os fundos seguem vendidos em milho, bastante vendidos até eu diria. Vejam como o cenário macro acaba influenciando também um pouco essa posição muito agressiva de venda. Eu queria pontuar para vocês, né, que algumas coisas estão ajudando a segurar um pouco os preços em reais, né? A nossa taxa de câmbio ela continua aí nos patamares de 5,60, etc. Isso tem ajudado. A hora que você faz a curva futura da taxa de câmbio brasileira, né, do real contra o dólar, ele está ajudando um pouco a formar o preço em reais, né, até para o ano que vem. Mas eu acho também, gente, que não obstante, né, uma eventual safra muito grande de soja, para este ano o mercado de soja está apertado, né, porque a gente produziu menos, estamos exportando muita soja e há um crescimento da demanda de soja no mercado interno, porque nós saímos do B12 para o B14, né, misturada biodiesel, o óleo de soja no Brasil subiu de preço, contra o que aconteceu no resto do mundo, e nós estamos tendo que esmagar pelo menos 8 milhões de toneladas de soja a mais para dar conta da demanda de óleo de soja para biodiesel. Então, o mercado de soja para esse ano no Brasil está um pouco mais apertado. No ano que vem, se vier a safra muito grande, a gente vai ter aí provavelmente uma oferta que não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu esse ano. Porém, no caso do milho, particularmente, eu acho que os preços vão tender a subir mais. Eu estou um pouco impressionado como acabamos de colher a safrinha, os preços cederam muito pouco. Em algumas praças, nós vamos ver, né, até o milho voltou a subir, e eu acho que tem razões fundamentalistas, tá, para o milho seguir relativamente firme. Já falei do mercado internacional, está bem mais apertado que o mercado de soja, mas aqui dentro temos uma demanda de milho muito forte para o etanol. A indústria de etanol está crescendo 3 milhões de toneladas a demanda de milho. Estamos num momento excepcional de rentabilidade do setor de carnes brasileiro, aumentando a produção de frango, de suínos, de ovos de postura, tá? E tivemos uma safra de milho, uma safrinha de milho menor que a do ano passado. Se nós estivermos com a leitura correta, que a primeira safra de milho vai ter uma retração para o primeiro plantio, né, do próximo ano, eu acho que o cenário é mais construtivo de preços do milho daqui para o final do ano, daqui para o começo do próximo ano. Tá bom, pessoal? Vamos acompanhando aí, vai ser bastante volátil aí os próximos meses. Estaremos juntos aqui construindo os cenários para que a gente possa ter uma visão mais clara do que está acontecendo. Muito obrigado.